Agora o destaque de Brasília, porque o presidente Lula tem reunião marcada para hoje à tarde com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para conversar sobre uma possível crise no governo. Vamos acionar o Bruno Pinheiro, nosso repórter na capital federal, vai trazer os detalhes desse encontro, dessa reunião. Bruno, que horas deve acontecer essa reunião? E conta para o nosso público, que crise é essa, hein? Bem-vindo. Você um ótimo dia, excelente semana, sempre uma alegria, uma satisfação. Logo após o almoço, já no finalzinho do expediente, a expectativa é que essa reunião aconteça aqui no Palácio do Planalto. O atual ministro das Comunicações estava em uma viagem internacional, está retornando então à capital federal nesta segunda-feira, e é justamente sobre aquela viagem no estado de São Paulo, em um leilão de cavalos, e é justamente isso que ele supostamente usou então esse avião da Força Aérea Brasileira e também recebeu as diárias como ministro em uma agenda oficial. Nas redes sociais, ele já chegou a informar que já devolveu essas diárias e que vai se explicar. Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente da República, já disse que, se não conseguir explicar, estará fora do governo. Esse foi um compromisso de Lula, na verdade, que ele repete isso em vários discursos, e qualquer ministro errar, ele será convidado a se retirar do governo. A expectativa é que haja, então, uma explicação do que aconteceu, justamente essas últimas informações que foram divulgadas sobre o ministro, envolvendo, inclusive, orçamento secreto e também uma repasse para a construção de um asfalto. Então, diante disso, haverá, então, um entendimento entre Lula e o ministro Juscelino, e aí aguardar o convencimento, essa explicação a Luiz Inácio Lula da Silva. Esse compromisso de Lula em chamar Juscelino para, de fato, se explicar, evitando que exista alguns escândalos em seu governo, e já de imediato resolver esta situação e orientá-lo, inclusive, que se ele acabar sendo chamado em uma audiência no Congresso Nacional para que possa responder essas histórias, né, que ele aceite o convite e vá se esclarecer diante desse escândalo que está sendo compartilhado. Então, a gente vai aguardar qual será o entendimento do chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, de que forma que ele vai entender a história que Juscelino vai contar aqui no Palácio do Planalto. Daniel. Pois é, muita expectativa em torno dessa reunião, desse encontro. A gente segue em contato com a reportagem da Jovem Pan News em Brasília. Agora, Bruno, nos destaques da agenda do presidente da República, hoje tem agendado uma conversa telefônica com o rei Charles III da Inglaterra, né? O que eles devem tratar? Justamente o rei Charles, inclusive em janeiro, enviou uma carta a Lula reconhecendo as eleições de 2022 e a expectativa de que haja um convite a Lula na coroação do rei Charles, que acabou se tornando rei automaticamente após a morte da rainha Elizabeth ainda no ano passado. Então, a expectativa de que isso aconteça então hoje, que ele seja convidado. Esta cerimônia de coroação vai acontecer em 6 de maio. Então, esta chamada, existe a expectativa de que o rei realize esse convite ao chefe do executivo aqui no Palácio do Planalto, e também naquela linha que o Itamaraty está reforçando, né? Essas ligações, essa relação comercial e a diplomacia, que é vista como uma certa retomada de várias negociações, inclusive em favor da democracia e relações comerciais, juntamente com ações climáticas também. Então, essa chamada é muito importante, e será então, se de fato isso acontecer, esse convite a Lula, essa será mais uma viagem internacional, já que Lula reforçou durante as eleições que ele iria viajar, e muito, durante a sua gestão. Daniel Caniato.